E nós estamos repercutindo aí essa questão da guerra, do conflito entre Israel e Irã, que hoje nós tivemos aí um desdobramento muito interessante, que é a questão da possibilidade aí do anúncio aí de um cessar-fogo entre Israel e Irã. Aí a gente está repercutindo aqui e a gente está trabalhando essa ideia. Por quê? Porque nós tivemos aí nos últimos dias, nos últimos 2 dias, o bombardeio americano sobre as usinas nucleares iranianas. Então, todo mundo acompanhou, e depois disso, nós temos essa notícia cessar-fogo. Certamente, o Irã, vendo que as coisas poderiam fugir o controle até o ponto deles perderem a governança do país e haver ali uma revolução interna e haver uma mudança de regime dentro do próprio Irã. Então, acho que o pessoal lá, a cúpula que governa o Irã hoje, deve ter pensado bem, e vamos aqui fazer um cessar-fogo estratégico, vamos fazer uma parada estratégica aqui para a gente poder se reagrupar, se reorganizar para voltar ao enfrentamento. Eu acho que é uma tentativa do Irã em ganhar tempo, né, manobrar, dissimular, para depois voltar, né, com força total, aí, enfim, o que restou contra Israel, porque, na verdade, a gente sabe que não vai ser possível contra os Estados Unidos. Porém, eu acho também que o Irã deve ter entendido o recado que os Estados Unidos mandou ao bombardear as usinas nucleares aí, iranianas, né? Independente de artefatos atômicos, bomba atômica, não é o caso aqui, mas a gente, quando há um bombardeio dessa magnitude, né, dessa envergadura, como foi o bombardeio americano, certamente o Irã não foi capaz de evitar o bombardeio e, por hora, deve ter avaliado os estragos, a repercussão disso na sua estrutura, vamos dizer assim, militar, né? Fora a questão da baixa moral, né? Porque a tropa, quando ela vê que ela está perdendo a batalha e ela não tem condições de se reorganizar ou não tem condições de reagir, há claramente uma baixa, a tropa fica com a moral baixa, e aí você não tem como combater o seu adversário. Além do mais, esse conflito ele não é um conflito homem a homem, ele não é um conflito de território, de tomada de território. É um conflito onde há vamos dizer assim, uma troca, né, de mísseis, né? Vamos dizer, um conflito aéreo sendo colocado aí, e nesse conflito aéreo, Israel está dando show, né? Dominando o espaço aéreo iraniano, e o Irã só tem a questão dos mísseis, que está realmente causando um transtorno dentro de Israel, ok? Porém, as baixas, como você tem acompanhado, são bem, em termos de vidas humanas, são bem escassas dentro de Israel, muito poucas, porém, a gente sabe que realmente causam danos. Então, acho que a questão do cessar-fogo, vamos dizer assim, o caminho para a paz é muito importante, mas eu vejo que os Estados Unidos, Donald Trump, ele mandou um recado severo, um recado, né, com espada para cima do Irã, e o Irã, eu acho que ele sentiu o bombardeio, sentiu a pancada, e ele correu logo para a mesa de negociação. Lembrando que o Donald Trump ele vinha trabalhando negociações, chamando o Irã para negociar, enfim, o programa nuclear, há mais de 2 meses. E nos últimos dias
novamente falando de negociação, e o Irã naquela enrolação, né, enrolando, vamos lá, etc. Agora, o Irã está correndo para um cessar-fogo desesperado, né? Por que será? Porque levou uma paulada na cabeça, levou lá uma chamuscada lá, pegou fogo em tudo lá, e agora eles estão com medo de perder tudo, né? Aquela história. O Irã tem que escolher agora perder os anéis ou perder os anéis e os dedos. O Irã não é bobo, ele está praticamente assim, já perdi os anéis e agora eu não vou perder os dedos, né? E perder os dedos aqui é perder o controle do regime, evitar uma troca de regime, evitar realmente que o sistema que está implantado lá ele seja, vamos dizer assim, destruído, destronado. Então, eles estão evitando, na minha opinião, que perder os dedos, porque os anéis já foram embora há muito tempo. O Irã hoje ele não tem, praticamente não tem marinha de guerra, o Irã hoje praticamente não tem força aérea, e realmente a questão de os comandantes militares, os generais também, o Irã não tem mais generais com experiência, vamos dizer assim, de comando, porque a maioria dos generais foram, enfim, vamos dizer assim, banidos, né, vamos dizer assim, né, para a gente não falar aqui no canal, né, mas você sabe o que aconteceu. E também veio notícia hoje que quartéis da Guarda Revolucionária Iraniana teriam sido atacados e uma quantidade enorme de oficiais teriam sido mortos pelas forças aéreas israelenses. Então, o conflito estava nesse nível aí, e logo um cessar-fogo vai ser bem-vindo, logicamente, a gente espera aí. A questão colocada também, você vai dizer, Jorge Leib, que é isso? Hoje, nós tivemos aí aquela tão esperada reação iraniana contra os Estados Unidos, contra as bases americanas ali na região. Ora, olha o que aconteceu. Irã avisou os Estados Unidos que iria fazer a retaliação, né, atacar a sua base, lançou 14 mísseis, Estados Unidos interceptou 13 mísseis e apenas um míssil tocou o solo, mas longe de qualquer aparato ou estrutura americana de sua base. Então, e o Donald Trump veio a público dizer que a retaliação, né, o ataque iraniano foi muito fraco, né? Foi muito pequeno, muito fraco. Chamou, em outras palavras, o Irã de fraco, né? De fraco, né? Fraco aqui também significa fracassado. Então, o Irã ele está numa situação aí, uma sinuca de bico, e Israel, querendo ou não, Israel ficou numa situação confortável. Por quê? Porque, independente se as instalações foram ou não destruídas, isso aí dá um atraso estratégico. Por outro lado, a gente não sabe se o Irã recua mesmo ou só está enrolando para tentar construir uma bomba atômica e aí começar a ameaçar os atores ali da região. A gente vai ter que esperar, a gente vai ter que aguardar, porque o Irã, como eu disse anteriormente, ele é imprevisível. Então, os senhores que estão nos acompanhando aqui, nesse ao vivo, vamos aguardar, porque muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, e esse conflito, os acontecimentos, eles estão numa velocidade muito grande. Então, uma hora tem um determinado fato, e daqui poucas horas se desenrola um outro acontecimento que vai realmente fazendo um desdobramento praticamente alucinante desse conflito entre Israel e Irã. Então,
enfim, aquela troca de acusações de ambos os lados, muita mentira de guerra, os dois lados contando vantagens, porém, o real mesmo é que os Estados Unidos foi lá no Irã e bombardeou as instalações nucleares iranianas, e realmente eu acho que o Irã sentiu o golpe, sentiu com força e não tem como reagir. Vou ali atacar, né, as bases. Será que vai ter munição para continuar atacando Israel? É algo que a gente precisa pensar. Será que vai ter condições, vai ter armamento para poder reagir contra qualquer ataque dos Estados Unidos? Também acho que não. Acho que o Irã está ficando isolado, o Irã está ficando sem armamento, o Irã está ficando sem poder de reação, e o melhor para ele é recuar num cessar-fogo para poder o grupo político se manter no poder e não passar uma das maiores vergonhas da sua história, porque o Irã já está passando vergonha, porque é um paísinho pequenininho, o Israel foi lá e praticamente acabou com a Força Aérea iraniana, tirou o poderio aéreo iraniano, dominando, né, o espaço aéreo iraniano, e aí você vai entender que é mais ou menos o seguinte: o Irã não tem como fazer decolar um caça, um helicóptero, enfim, e lança os mísseis com lançadores móveis, com medo de terem esses lançadores destruídos. Então o Irã vai lá, lança um míssil, e ele já, vamos dizer assim, já se evade do local, porque os satélites captam a imagem, né, vamos dizer assim, a localização, e vai lá um míssil israelense para poder destruir, né? Então, eles estão ali correndo do páreo, por quê? Porque eles não têm defesa antiaérea, eles não têm capacidade de lançamento igual eles diziam que tinham, né? Ou tinham e Israel conseguiu destruir. Então, você vai convir comigo que a situação não está muito agradável para o Irã. Bom, gente, eu quero deixar vocês aqui com algo interessante, que é a questão daquelas sanções. Lembra das sanções americanas contra, vamos dizer, autoridades brasileiras?